Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós falaremos sobre o Estado moderno, o absolutismo e o mercantilismo. Na verdade, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o processo de formação desse Estado moderno. Como é que ele se deu? A gente já viu em aula anterior sobre a Europa feudal, né, como é que funcionava no feudalismo. A gente viu, por exemplo, que tinha os senhores feudais, né, cada um deles tinha uma região que dominava. Por exemplo, nós tínhamos o conde, o duque, o marquês, que eram autoridades em cada domínio. Aqui, nesse momento, a gente vai ter cada vez mais um fortalecimento do rei. O poder real vai ser fortalecido. Isso vai acontecer a partir do século XI. Porque o que vai acontecer? Eles vão aumentar a arrecadação de impostos. E aí eles vão começar a formar exércitos assalariados e permanentes. E vão pagar funcionários para administrar o reino e assim ganhando força para poder ter poder sobre seus domínios. Durante esse processo, eles vão receber tanto apoio da nobreza, que tinha interesses, né? Por exemplo, conservar a isenção de impostos, recebimento de pensões e até os postos que eles ocupavam, e vão ter também apoio da burguesia, né? Que percebia a importância da monarquia para os seus negócios que estavam crescendo. Então, nessa aula, nós falaremos um pouco sobre esse processo de formação que vai aumentar cada vez mais o poder real. Como que ele vai acontecer? Qual que é o início dele? O início dele vai ser no século XI, com Guilherme o Conquistador. Ele inicialmente era o duque da Normandia, mas ele vai conquistar um território onde hoje é a Inglaterra e vai ser o primeiro rei com o título de Guilherme I. E no seu reinado, ele vai exigir que todos os senhores feudais prestem juramento de fidelidade a ele, e vai dividir as terras inglesas em condados, nomeando funcionários como xerifes para administrá-los. Vai proibir guerras particulares entre a nobreza, e aí ele vai submeter a nobreza, dando início a um processo de fortalecimento do poder real. O sucessor dele, Henrique II, vai acelerar esse processo de fortalecimento real, exigindo que as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos da nobreza. A gente viu que lá no sistema feudal, cada região feudal tinha a sua administração própria, inclusive tribunal. Nesse momento, não. Ele vai exigir que as questões sejam julgadas por tribunais reais. Ricardo Coração de Leão, que vai ser sucessor de Henrique II, vai passar a maior parte do tempo fora do país lutando nas cruzadas. Mas João Sem Terra, que é irmão do Ricardo, vai se envolver em guerras e vai acabar perdendo as terras que ele tinha, os imensos feudos que ele possuía, né, que a família dele possuía. Por isso que ele tem esse apelido, né, João Sem Terra. Evidentemente, ele não vai ficar feliz com isso, vai aumentar os impostos, inclusive para poder manter a guerra, né. Isso vai provocar uma revolta da nobreza, que vai obrigá-lo a assinar a Carta Magna, em 1215. Por exemplo, um trecho da Carta Magna vai dizer: João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso rei sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, etc. e tal. Então vocês podem perceber que ele vai recuar um pouquinho disso, né? Só que o Henrique III, que é o sucessor dele, vai voltar a cobrar novos impostos e novamente provocando nova revolta na nobreza. E ele vai ser obrigado a negociar com os rebeldes. Por sua participação na revolta, a burguesia vai ganhar o direito de fazer parte do Grande Conselho, que em 1265 vai ser chamado de Parlamento. Na Idade Média, o parlamento era uma reunião entre o rei, membros da nobreza e do clero, para debater questões judiciais, políticas e financeiras e para responder às petições, os pedidos, feitos. Os reis medievais convocavam e dissolviam o parlamento e também propunham o assunto a ser debatido. A partir de 1330, o parlamento vai ser dividido gradualmente em duas casas, com nobres e o clero, a Câmara Alta, deliberando separadamente dos representantes dos condados e burgos, a Câmara Baixa. Na França, o primeiro rei a conseguir impor a sua autoridade a todos os grupos sociais foi Filipe Augusto. Ele conquistou feudos imensos e casou por interesse, comprando terras dos nobres e usou a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o seu poder. Luís IX também vai contribuir para a centralização do poder na França, permitindo que todo aquele que fosse condenado pelo tribunal da nobreza recorresse a um tribunal do rei e impondo uma moeda única para todo o reino da França. Filipe IV, o Belo, deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero também pagasse impostos. Como o Papa se opôs a essa decisão,
ele vai convocar os Estados Gerais, que em 1302 vão aprovar a sua decisão. Assim, pouco a pouco, ele vai ganhar poder e vai impor sua autoridade a todo o reino. Então, até aqui, nós vimos a formação da monarquia inglesa e monarquia francesa. A partir de agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a formação das monarquias ibéricas. Olha, tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola foram formadas durante as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Essas lutas são chamadas de reconquista porque era exatamente a ideia dos cristãos reconquistarem as terras que foram perdidas para os árabes. Com a invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã acabou se retirando para o norte da Península Ibérica, onde eles fundaram os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão. A partir do século IX, no entanto, por esse espírito das cruzadas e das desavenças que os próprios muçulmanos criaram, a liderança cristã iniciou uma luta de reconquista. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como recompensa pela sua participação na luta contra os árabes, uma faixa de terra, o Condado Portucalense. Seu filho e herdeiro, Afonso Henriques, continuou a combater os árabes e, ao mesmo tempo, liderou a luta para conseguir a independência do condado. E em 1139, ele vai romper com o reino de Leão e Castela e proclamou a independência do condado. Vai fundar, assim, o reino de Portugal. Afonso Henriques sagrou-se rei, o primeiro de Portugal, e deu início à dinastia de Borgonha. Os reis dessa dinastia continuaram lutando contra os árabes, e em 1249 eles vão conseguir incorporar as terras do Algarve, na região sul. Na Espanha, vai acontecer o seguinte: as lutas dos cristãos contra os árabes muçulmanos era liderada pelos reinos de Aragão e Castela. Ambos possuíam cidades portuárias, movimentadas como Barcelona. E eles também tinham um grupo de comerciantes que colaborava com a monarquia, fornecendo dinheiro para lutar contra os árabes. E em 1469 vai ocorrer um fato decisivo para esse processo. Os reis cristãos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se casaram e uniram suas terras e seus esforços no combate aos árabes. E em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel vão ampliar seu território reconquistando Granada, o último reduto árabe da Península Ibérica. Anos depois, com a conquista de Navarra, completou-se a formação do Reino de Espanha. E assim, a gente tem o pano de fundo desse fortalecimento real, que vai desembocar no absolutismo. Na Europa Ocidental, entre os séculos XVI e XVIII, algumas monarquias adotaram esse absolutismo, que é um regime político que se caracterizava por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Os monarcas absolutistas vão decidir na política, interferir na religião, declarar guerra a outros reinos, criarem leis e ditar sentenças judiciais. Mas o poder desses reis não era ilimitado. O rei absolutista ele tinha seu poder limitado pelos costumes, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão 1. O aperfeiçoamento da imprensa, 2. A reforma protestante e 3. A política de caça às bruxas. A imprensa, a gente sabe, né, foi inventada e melhorou, é como se fosse a internet para a gente hoje, né, e melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino. Vai facilitar o aumento do controle do rei sobre seus súditos. A reforma protestante, que a gente já viu em uma aula anterior, né, vai enfraquecer o poder universal do Papa, vai propiciar o fortalecimento do poder real. E a caça às bruxas foi a política usada pela monarquia em aliança com a igreja. Os reis espalhavam pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Então eles ficavam morrendo de medo de morrerem queimados na fogueira. Então assim, os reis submetiam as populações camponesas de seus reinos e aumentavam ainda mais o seu poder. As bases de sustentação das monarquias absolutistas eram a existência de um exército forte, permanente e voltado para a guerra. Como eu disse, é exatamente aquele exército assalariado que o rei tinha e que ele poderia contar com ele a todo tempo. O apoio de uma parcela da nobreza que visava conservar os privilégios, como eu falei lá no início, e dos comerciantes, dos burgueses que buscavam a ajuda do rei para ampliar seus negócios. A imposição de leis favoráveis à consolidação do poder real. E, por último, a adoção de uma etiqueta rigorosa que levava os nobres a considerá-los como seres sagrados. Ou seja, estão acima das outras pessoas. O Luís XIV, ele, por exemplo, dizia: o Estado sou eu.
Durante o seu longo reinado, além de usar o exército para impor sua autoridade, Luís XIV vai procurar atender aos interesses de importantes setores da nobreza e da burguesia. Vai atrair a nobreza distribuindo pensões e cargos bem remunerados, e para agradar a burguesia, o rei vai entregar a direção da economia a um membro de uma importante família burguesa, que vai favorecer as exportações francesas, concedendo prêmios em dinheiro a várias manufaturas francesas, isentando-as inclusive de impostos, e para diminuir as importações, vai aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros, dificultando a sua entrada no país. Vai estimular a economia, mas não vai conseguir equilibrar as finanças francesas, principalmente por causa dos gastos que eles tinham com a corte, da quantidade de guerras que eles tinham e etc. Esse rei vai proibir a liberdade de culto dos protestantes, que eram ricos comerciantes, né? Então, eles vão deixar o país e vão levar inclusive os seus capitais. Isso vai enfraquecer um pouco também a economia francesa. As monarquias absolutistas europeias vão adotar um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. É importante lembrar que o absolutismo e o mercantilismo caminham juntos, né? São as duas faces da mesma moeda. O mercantilismo é exatamente a ideia que a gente já tem hoje, né? De comércio, né? De atividades comerciais. Entre as principais características do mercantilismo, a gente tem o metalismo, né? A crença segundo a qual quanto mais ouro e prata um país possui, mais rico ele é. Balança comercial favorável, que é aquele princípio que é decorrente do metalismo. O dinheiro era feito de ouro e prata, né? Assim, a forma de reter ouro e prata em um país era exportar o máximo e importar o mínimo, obtendo um saldo positivo na balança comercial, ou seja, a gente exporta o máximo que a gente puder. Ainda hoje é utilizado isso na economia. O protecionismo, que é o quê? Incentiva ao comércio, a manufatura nacionais, protegendo da concorrência estrangeira. Então, por exemplo, eles aumentavam impostos sobre os produtos que eram importados e diminuíam daqueles produtos que eram nacionais. E também o exclusivo colonial. As colônias deviam comerciar exclusivamente com suas respectivas metrópoles. A expectativa das metrópoles era conseguir comprar das colônias pelo menor preço admissível e vender para elas pelo maior preço possível. E aí era o lucro. Um exemplo disso, os colonos da América Espanhola deveriam comerciar somente com a Espanha, que era a metrópole, e comprar somente dos espanhóis aquilo de que necessitassem. Mas na prática não era isso que ocorria. Muitas vezes os colonos eles comercializavam diretamente com diferentes países e continentes. O mercantilismo vai variar no tempo e no espaço. Na Espanha do século XVI, por exemplo, vai predominar o metalismo. Naquele século, com os metais obtidos na América, a Espanha vai se tornar o país mais rico da Europa. Já na França, da segunda metade do século XVII, na época do Luís XIV, vai predominar o protecionismo. O governo vai intervir na economia, proteger as manufaturas francesas, sobretudo os artigos de luxo, que eram as rendas, joias, porcelanas, e vai abolir impostos sobre as exportações. Vai aumentar com isso os impostos sobre as importações. Na Inglaterra, a política mercantilista foi aplicada de forma ampla pela Rainha Elizabeth I, que vai se empenhar em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante. Para incentivar o comércio exterior, ela vai conceder prêmios e isenção de impostos às manufaturas inglesas e, ao mesmo tempo, aumentar os impostos alfandegários sobre os tecidos vindos do exterior. Essa rainha ela vai estender sua proteção também à indústria naval e à mineração. O motivo é simples. Por estar em uma ilha, a Inglaterra precisava de navios para comercializar com os outros países. E para fazer navios precisava de quê? De madeira e de ferro. A monarquia inglesa também acumulou capitais, apoiando a prática da pirataria nas costas da América, da África e da Ásia. Elizabeth I, por exemplo, deu apoio material ao famoso corsário Francis Drake. Por meio do exclusivo colonial e da prática da pirataria, as monarquias absolutistas europeias retiraram grandes quantidades de riquezas da África e da América. Então, com isso, a gente tem um resuminho de toda a história do absolutismo, né, e desse fortalecimento real que vai ocorrer a partir do século XI e que influenciou inclusive no Brasil, né? Como sempre, né, nossa história está ligada à história do mundo. A gente sabe que é exatamente em razão desse mercantilismo que vão ocorrer as grandes navegações que vão fazer com que os portugueses e espanhóis cheguem à América. E aí se inicia a nossa história do ponto de vista europeu. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.